Sou Paulo Brites, você está no meu canal, Aprenda Eletrônica com Paulo Brites. Você está chegando agora, primeira vez que você visita o canal, eu vou dar uns recadinhos, tentar ser bem rápido. Não tem propaganda no canal, eu não monetizo o canal com propaganda enganosa, e por isso eu peço, se você gostar do canal, assistir os outros vídeos, puder fazer uma colaboração, no final eu deixo orientação para você fazer uma doação, para a gente poder implementar mais coisas, eu poder comprar material, componentes e tal, para desenvolver as ideias que eu apresento aqui. Enfim, mas isso eu deixo lá para o final. Na contramão de que todo mundo pede, para dar o like no início, eu peço para você dar o like depois que você assistir pelo menos parte do vídeo, lá no final de preferência. Eu não quero um like porque dedo nervoso, eu quero like porque você gostou realmente, achou útil. E não deixa de colocar os seus comentários lá, porque eles são super importantes, pergunta, dúvida, enfim. Eu sempre respondo os comentários, as dúvidas, na medida do possível, eu sempre respondo em 24 horas. Vamos lá, uma fonte simétrica ajustável. Esse vídeo, ele tem uma parte complementar com um post que está no meu site, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu considero que você deve ler para poder entender que aqui vai ser uma coisa mais prática. Ele foi feito com a intenção de fornecer umas ideias para os alunos do meu curso de Eletrônica Básica online, como uma aula bônus. E como é aula bônus, ou seja, está fora do pacote em que o aluno paga, eu senti a vontade de poder colocar de uma forma, divulgar de uma forma mais geral, para todo mundo que tivesse interesse em ver o trabalho, enfim. No artigo eu explico o que é fonte assimétrica, eu não vou entrar em muito detalhe aqui sobre isso. Se você tem dúvida, não sabe o que é uma fonte assimétrica, leia o artigo. Ou então, melhor ainda, faça o meu curso de eletrônica básica. Se você está na eletrônica e nesse momento você ainda tem dúvida sobre fonte assimétrica, está precisando estudar. Vamos lá, a ideia inicial era procurar um kit, porque muita gente tem dificuldade na região onde mora, às vezes em lugares afastados do Brasil, de poder comprar um componente, aí tem que comprar um aqui, outro ali, vai comprar pela internet, compra tudo picado, enfim. Aí eu fiquei procurando no AliExpress algum kit que fosse interessante e achei esse que está aqui, você está vendo a foto dele aqui, a gente vai trabalhar em cima dele. Depois eu deixo o link na descrição para quem se interessar de comprar. Claro que deve ter outros, esse foi o que me pareceu um preço razoável, acho que saiu por cerca de R$60, com frete incluído. E, assim, a placa de impresso dele, a gente vai trabalhar ela aqui, ela é de muito boa qualidade, uma placa de fibra de vidro boa, entendeu? E vem com todos os componentes para você montar. Um vacilo que o fabricante deu, a meu ver, e por isso eu estou fazendo o vídeo e fiz o post, não tem esquema, não tem explicação de nada, ele não fala qual é o transformador que você tem que usar. Para quem tem experiência, vai descobrindo, talvez sim, mas quem está chegando agora, quem é iniciante, no caso particular, principalmente os alunos do clube, lá do curso de eletrônica básica, vai ter muita dificuldade para montar isso aqui. Então foi por isso que eu resolvi fazer um texto falando de algumas coisas e desenhei fiz um desenho do circuito baseado na placa. Assim, como se fosse uma espécie de engenharia reversa, eu fui desenhando o circuito e vou tratar dele aqui primeiro e depois a gente vai fazer a montagem e vou fazer vários comentários a respeito da montagem. Vamos lá então para a análise do circuito. A fonte ela é baseada, ela é uma fonte simétrica, então eu tenho que ter uma fonte positiva e uma fonte negativa em relação a um terra comum, que é essa linha verde que está aqui no meio do desenho. Utiliza o integral regulador de tensão LM317 e LM337, que são reguladores bastante versáteis
E eu já fiz várias coisas sobre ele, tem coisas no meu canal a respeito dele. Recentemente eu publiquei até um identificador de Zener com ele. Está aqui o dito cujo, que vai entrar ali na placa, está aqui, ó, a posição dele aqui. Vou pegar aqui a caneta, acho que a amarela vai destacar aqui. Não veio. Aqui, né? Não veio a caneta. Por que não quer vir? Agora sim. LM317, LM337. Com o dissipador de calor, mas eu não vou usar o dissipador de calor que ele mandou e eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Ele veio com os dois dissipadores. Uma coisa que ele não fala é qual é o transformador que você vai usar. Quer dizer, fica em aberto. Aí tem uns macetezinhos para descobrir qual é o transformador. No artigo, depois eu boto, eu botei a lista de peças com esses códigos que estão aí, dos componentes, CD2, não sei o que, os valores dos componentes. De cara, você tem aqui uma ponte retificadora, que está aqui, né? Essa ponte aqui, ó, a ponte retificadora, que é essa daqui, KPB 307. Essa ponte é para 1 ampere, perdão, para 3 amperes. Como essa fonte, por causa dos reguladores, você não pode puxar mais de 1,5 ampere, está de bom tamanho, tá? Está lá a posição da ponte ali. Isso aqui, obviamente, você deve saber como é que liga. Não souber, depois a gente vê. Bom, mas qual é o transformador? O desenho que está aqui, o esquema, o técnico olha para esse desenho e pensa numa ponte retificadora. E é uma ponte retificadora, só que ela não está não está sendo usada como uma retificação em ponte convencional. Ela está sendo usada como uma retificação em meia ponte. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse uma retificação em ponte, o transformador não teria derivação central. Já percebeu isso? Aqui, ó, tem uma derivação central aqui. Cadê? Me perdi aqui com a caneta. Aqui, derivação central, tá? Mas ele não diz qual é o valor do transformador. É pouco usual, e muita gente se enrola nisso, quando olha uma ponte, mas eu posso usar ela nessa configuração? Pode. Só você fazer a seguinte estrutura. D1 e D2 está aqui e está aqui. O AC está entrando, ou entra em D1 e D2, e aí se sai nos catodos, vai para o lado positivo da fonte. Se entra nos catodos de D3 e D4, pela linha roxa, aqui eu misturei aqui as cores, deixa eu ver se eu consigo consertar isso aqui, porque ficou meio ruim aqui, né? Esse aqui devia ser roxinho, para ficar combinando para o verde. O centro transformador é que é o verde, que é o zero lá na saída da fonte. Ela tem uma saída positiva e uma saída negativa em relação ao terminal de ground. Agora, como é que eu vou saber a tensão do transformador? Eu vou saber a tensão do transformador pelo isolamento dos capacitores de filtro. Este capacitor de filtro que ele mandou, vou pegar aqui, é de 4.700 microfarads por 35 volts. Então, esses capacitores aqui, esse suportam no máximo 35 volts. Quer dizer, a tensão de pico se retifica. Tensão de pico aqui, no máximo 35 volts. Eu posso fazer uma conta para descobrir qual é o valor RMS que dá uma tensão de pico de 35 volts. Isso, inclusive, tem um artigo
que eu publiquei mês passado na revista Antena e estou publicando agora uma continuação sobre como é que a gente calcula isso. Eu não vou me aprofundar muito. A gente faz aqui 35 vezes 0,707. Não vou fazer essa conta aqui agora. Tem lá no artigo 25 e pouco. Então eu já sei que o transformador tem que ter cada metade dele cerca de 25 volts. O valor exato está lá no artigo. Você pode optar por um transformador 18 mais 18, um transformador 22 mais 22. Detalhes, leia o artigo. Eu não vou me prender aqui, só estou chamando a atenção de como é que você descobre o transformador quando você não tem, até numa reparação, o transformador queimou e você não sabe qual é o transformador que você vai botar. E a potência do transformador? Bom, a potência vai depender do consumo da fonte. O LM317 e o LM337, eles eles suportam até 1,5 amperes, quer dizer, seria o máximo de corrente que eu poderia puxar dessa fonte. 1,5 amperes. Então o meu transformador tem que aguentar mais que 1,5. Bota um transformador de 2 amperes, está de bom tamanho. Se você quiser fontes maiores, pode, mas aí já complica, tem que botar um transistor por fora e tal. Eu quero fazer uma coisa simples, é uma fonte que vai regular de 1,25 volts positivo a 1,25 volts negativo, até o valor máximo que estiver entrando no LM317, menos uns 3 volts, que é uma queda de tensão que aparece entre entrada e saída. Presta atenção, porque muita gente se enrola nisso. Olha o desenho e pensa que o terminal, o desenho que o terminal do centro é o pino 2, mas não é. O 1 é o pino de ajuste, que é feito por esse trimpote de 5K. Ele botou aqui posição de 2 trimpotezinhos para você fazer o ajuste. Só que não é prático você fazer isso com uma fonte de bancada, porque isso aqui vai ser uma fonte de bancada, depois você vai botar numa caixinha e tal. Então, o que eu fiz na montagem que eu vou apresentar depois? Soldei 3 fiozinhos aqui de um lado, 3 fiozinhos do outro, para ligar no potenciômetro. Pode-se até usar um potenciômetro duplo, porque aí você ajusta as duas tensões ao mesmo tempo. É uma coisa que a gente vai trabalhar depois. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte: eu não vou soldar, ainda não montei, eu estou mostrando aqui depois da montagem, eu não vou soldar os integrados LM317-37 direto na placa, por 2 razões. Como é uma fonte bancada, a gente corre muito risco de fazer uma bobeada qualquer e queimar o LM317. E se você começar a tirar isso aqui da placa e não tiver habilidade, não tiver um bom sugador de solda, um bom ferro de solda, você vai acabar danificando a placa. É uma placa dupla face, vai ser complicado de resolver. Então, mais uma sugestão. O que eu fiz? 3 fiozinhos e coloquei os integrados pendurados lá de fora. Outra coisa que eu fiz, que eu notei, foi o seguinte: se a gente puxar 1,5 amperes, que é o máximo que pode, a gente não vai chegar nisso daí, mas vamos supor, né? Puxou 1,5 amperes, 1,3 por aí. Esse dissipador que veio é muito fraquinho. O integrado vai começar a esquentar e a tensão na saída vai cair e vai acabar queimando o integrado. Então eu não usei esses dissipadores. Eu usei os dissipadores maiores que eu tinha aqui na sucata, e aí, nesse caso, você vai ter que arranjar o dissipador, comprar por fora, um dissipador maior, ou arranjar de sucata, não sei, cada um vai dar seu jeito. Ou então você usa os dissipadores que veio, mas vai ter que ficar limitado aí a puxar no máximo 1 ampere. Mais do que isso, você vai ver que os integrados começam a esquentar muito e a tensão de saída começa a cair. Tá? Basicamente, é isso, um resumo geral. Insisto, leia o artigo para poder ter mais detalhes. O resto não tem muito problema, muita dificuldade na montagem. Ele vem com esse terminalzinho aqui para você botar aqui, ligar o transformador, o terminal aqui para ligar a saída, e depois a gente vai fazer algumas arrumações, fazer as medidas. Eu vou montar
Eu devo usar aqui um transformador de 18 mais 18 que eu tenho por aqui, vou confirmar. Se você quiser, aí esse é um ponto importante também que eu chamei a atenção lá no artigo, eu estava esquecendo de falar. Esse integrado, ele suporta, cadê a caneta vermelha aqui? Ele suporta 40 volts aqui na entrada. 40 volts positivo, 40 volts negativo. Se você quiser chegar nessa tensão, obviamente, mas 40 volts é um limite. A recomendação é trabalhar com 37. 37 tem uma queda de 3 volts entre a entrada e saída do integrado, você vai conseguir ajustar a fonte até uns 34 volts. Só que você vai ter que mudar os eletrolíticos. Você não vai poder trabalhar com eletrolítico de 35 volts. Obviamente, se você vai fazer uma fonte, vai botar um transformador maior para obter cerca de 40 volts, 36 volts por aí, e aí o cálculo está explicado lá no artigo, você vai ter que trocar esse transformador para um transformador de 50 volts ou 63 volts, tá? Cuidado com isso, porque senão você vai explodir os capacitores. Os outros capacitores eletrolíticos da saída e tal, não precisa se preocupar com eles, porque eles todos já vieram para 50 volts. Então está tranquilo. Uma questão que pode ser que surja de dúvida para algum, é esses diodos VD1 e VD2 que aparecem. Um aparece em paralelo com o LM317, repara que ele está polarizado inversamente. O outro aparece em paralelo com o R1, que é o resistor que faz o par junto com o tripode para fazer o ajuste de tensão. Embaixo tem o VD3 e VD, acho que 4 aí, não sei. Também, esses diodos são diodos de proteção. Isso, da onde é que eu tirei isso? Eu não tirei, foi o manual do datasheet do integrado que sugere colocar. Tem fonte que você faz às vezes simplesinha, correndo e não coloca isso, e não tem nenhum problema. Só que são proteções interessantes para evitar a tensão reversa em cima do integrado, enfim. Esse é o arcabouço geral. Vai ficar uma fonte pequenininha, você bota numa caixinha, 4 terminais. Depois, num próximo artigo, a gente vai discutir a questão de voltímetros e amperímetros para ela. Esse é Mas, por enquanto, vamos trabalhar com o básico. Monta a plaquinha, com as considerações. A ideia que eu quero passar para os alunos, e para quem está assistindo, que não é aluno, mas que tem essas curiosidades, a ideia é que isso aqui não é pegou o kit, monta, espeta, é você ter a capacidade de adaptar o projeto para alguma coisa que é mais interessante para você. Você parte de um projeto que está pronto, que já está funcional, faz pequenas alterações, nada que exija cálculos estratosféricos, e melhora o projeto. Isso é técnico. Senão você está brincando de Lego, sabe como é que é? Espeta ali as coisinhas até aparecer. Eu quero que você entenda que o que é ser técnico é você partir de um projeto, poder analisar e modificar para uma situação que você precisa, melhorando para o seu caso. Essa é a ideia. Vou parar o vídeo por aqui, vou fazer a montagem, daqui a pouco, mais à frente, eu mostro a montagem. Ligo, a gente vai ver as variações de tensão, vai botar carga, vai ver a filtragem, enfim, vamos explorar mais isso daí. Para começar, é isso. O link desse kit está na descrição do vídeo aqui no YouTube. Até o próximo. Então, vamos discutir aqui algumas questões da montagem usando o kit. Você pode não usar o kit, usar o esquema que eu forneci, construir a sua própria placa e até usando, de certa maneira, a referência ali da PCI do fabricante lá, do chinês lá. Coisas que eu sugiro fazer fortemente. Está aqui a montagem. Mas repara o seguinte. Como eu disse, eu não coloquei o dissipador de calor
que veio e que seria colocado, deixa eu ver se consigo mostrar, aqui na placa. Que dissipadorzinho muito sem vergonha. Se você for puxar aí no máximo 1 ampere, eu acho que dá, mas de qualquer maneira, recomendo fortemente não soldar o integrado na placa. Fazer o que eu fiz aqui, puxa 3 fiozinhos e coloca o integrado fora da placa. No dissipador, seja o dissipador que veio, ou seja um outro que você utilize. Com relação ao dissipador, é importante usar isolamento, tanto no furinho, usar aquelas anilhazinhas de plástico que é comum se usar em transistores de áudio, e um isolamentozinho de mica ou outro tipo de isolamento. Por quê? O pino 2, o pino central, é a carcaça aqui que você vai parafusar. E aí você vai estar colocando o pino 2 na placa, só que o pino 2 do LM317, deixa eu pegar minha cola aqui que eu nunca sei se de cor, o 2 do LM317 é saída e o 2 do 337 é entrada. Se você for fixar esses reguladores depois numa caixa metálica, você vai fechar um curto da entrada com a saída e vai dar um boom. Se for uma caixa plástica ou de madeira, sei lá, aí não tem problema de não colocar o isolador, contanto que um dissipador não encoste no outro. Percebeu? Aí cada um faz do seu jeito. Agora, por que eu recomendo fortemente que você não solde o LM317 na placa, nem o 337? Como isso vai ser uma fonte de bancada, eventualmente você vai dar uma distraída, vai fechar um curto, vai queimar o LM317 ou o LM337. Isso acontece com as melhores famílias, já aconteceu comigo várias vezes. Depois eu vou contar até uma história sobre isso. E essa placa dupla face vai ser uma dificuldade enorme para retirar o integrado para colocar outro. Você vai acabar destruindo a ilha, vai ficar desesperado, vai perder tudo. Então, segue a minha sugestão. Fiozinho. Aqui eu botei colorido, mas não precisava, só prestar atenção, né? Que o LM337, por isso até eu escrevi aqui no dissipador, 317 e 337, tá? O tamanho do fio você escolhe de acordo com a montagem que você vai fazer. Eu fiz aqui sei lá, 10 centímetros aproximadamente, para tornar prático aqui a minha montagem. O capacitor que veio é para 35 volts. Eu já falo lá no artigo a limitação da tensão de entrada do transformador. Depois eu volto a falar nisso daqui. Se você quiser usar o capacitor de tensão maior, para poder usar um transformador maior, tem que prestar atenção, porque o diâmetro aqui está muito apertadinho, e talvez você não encontre um capacitor com uma tensão maior, com esse diâmetro aqui, e aí o jeito vai ser soldar fiozinho, montar os capacitores fora da placa. Isso provavelmente é uma coisa que eu vou fazer futuramente. Bom, outra questão, ajuste. Ele vem com esses trimpotezinhos multivolta soldados na placa. Ora, como isso vai ser uma fonte de bancada, você não vai ficar com uma chavinha de fenda lá dentro, né, para fazer o ajuste. Então, sugestão também, fiozinho, potenciômetro pendurado lá de fora, 5K linear. Já vou falar sobre potenciômetro. Como esses fios aqui são meio durinhos, eu coloquei aqui um cola quente para evitar que o manuseio para lá e para cá acabe quebrando o fio, porque senão você cai no mesmo problema do integrado soldado na placa,
vai tirar o fiozinho, o fio vai ficar, o buraco vai ficar entupido, vai ser uma confusão danada. Vai por mim, porque isso é um fato. Vou falar sobre potenciômetro, mas antes uma coisa. O que eu não usei, que tem aqui o espaço para colocar um LED com um resistor, que eu achei que não fica legal aqui na placa. Se você quiser usar um LED, você vai usar lá no painel, então também vai ter que puxar fiozinho, enfim, inventar outro jeito. Potenciômetro. Estou usando esses potenciômetrozinhos aqui, que eu comprei no AliExpress, porque os potenciômetros que você está comprando aí nas lojas, na internet e tal, estão terríveis. Aliás, uma recomendação, se você é reparador ou montador, teste todos os componentes antes de fazer a sua reparação ou sua montagem. Não confie no que está escrito. Os potenciômetros estão terríveis. 5K, você mede aqui, não dá 5K, você varia para lá e para cá, não dá. Depois eu posso até mostrar isso. Tá? Muitas vezes você apertando aqui com um alicate fortemente o ilhóizinho que prende a perninha dele aqui com o grafite lá dentro funciona, mas é precário. Então tem que testar os potenciômetros. Já levei surra com isso aqui. Tá complicado hoje de comprar. Tem mais lojas melhores aí e tal. Mercado Livre, enfim. Porque muita gente bota lá maravilhoso, mas nem testou o negócio. Eu, recentemente, precisei do LM317, tinha comprado há não sei quanto tempo atrás, acho que no Mercado Livre, um lote lá de LM317. E fui fazer uma montagem no outro dia, aconteceu uma coisa curiosa, porque eu montava lá o LM317 direitinho, com potenciômetro e tal, ajustava a tensão, sem carga. Quando eu botava a carga de 1 ampere, 1 ampere e pouco, a tensão caía absurdamente. Revisei tudo, estava tudo certo. Desconfiei do LM317. Fui testar os LM317, tudo bichado. Não é LM317, é qualquer coisa, enfim. Depois eu até comprei recentemente num fornecedor do Mercado Livre, porque eu estava com um pouco de pressa para fazer um trabalho aqui. E esses eu testei um por um e bateu. Depois eu até vou fazer um artiguinho aí, um videozinho sobre uma gigazinha de teste que você pode usar. Se você usar muito o LM317, eu montei no protoboard, fiz um pendurucalho ali, mas depois eu mostro como é que é isso. Então, essas são as recomendações assim que me vêm à cabeça sobre a questão da montagem, caso você queira usar esse kitzinho para facilitar a sua vida, em parte, né? O que facilita mais aqui é a placa e alguns componentes que já vem, o LM317 e 337 que veio com ele, funcionaram direitinho, enfim. Agora eu vou pausar para ligar o transformador aqui. Uma coisa aqui que tem que prestar muita atenção. Esses dois bornes são iguais. Um lado é AC, o outro lado é saída. Cuidado na hora de ligar o transformador para não ligar invertido, que vai dar ruim, né? Mas não é muito difícil de prestar atenção nisso, porque o lado do transformador é o lado que está mais próximo dos capacitores de filtro, né? E o lado da saída está mais distante. Então, e aqui está escrito AC, 0 e AC, né? Então, não tem muito mistério aqui. Essas são as dicas que eu dou para quem quiser montar essa fontezinha e depois botar numa caixinha lá. No futuro talvez eu faça isso, não sei, estou vendo ainda o que eu vou fazer. Por enquanto, a montagem, nós temos que discutir depois a questão de voltímetros no painel, tem alguns complicadores para uma fonte simétrica de como é que coloca esses voltímetros. Isso vai ser um trabalho para o futuro que eu estou elaborando aí na minha cabeça. Por enquanto, você monta a fonte e usa um voltímetro, um instrumento externo para poder ajustar. Um outro detalhe sobre o potenciômetro, que eu vou fazer futuramente e que eu sugiro também. Em vez de usar dois potenciômetros, um para cada canal da fonte, digamos assim, a fonte positiva e a fonte negativa, você pode usar um potenciômetro duplo. Porque aí quando você ajustar uma fonte, já ajusta a outra.
Dependendo do potenciômetro, talvez isso não funcione 100%. Você vai ajustar, uma fonte está com 13 e a outra está com 12,8, sei lá. Isso vai ter que fazer um experimento para ver o que acontece, talvez tenha que colocar um resistorzinho em série ali para compensar. Enfim, só uma dica, tá? Eu não tenho nenhum potenciômetro duplo aqui de 5K, poderia ser até de 10K, mas não achei nenhum aqui nas minhas sucatas, pelo menos por enquanto. Futuramente eu vou comprar e fazer isso, porque como é uma fonte simétrica, você normalmente vai utilizar as duas fontes com a mesma tensão. Se você for usar isso para testar um amplificador, né, que usa fonte simétrica, você vai usar as duas fontes com a mesma tensão. Então, é conveniente ajustar as duas ao mesmo tempo. E isso aí é um macete que vai ser interessante também para depois a gente falar sobre a questão de colocar voltímetro e amperímetro no painelzinho da fonte. Ainda vou ver como é que eu vou construir esse painel, de repente uma caixinha de madeira, vou ver, eu tenho aqui umas caixas aqui, talvez eu use, não sei, vamos ver no futuro o que eu vou fazer. A ideia aqui por enquanto é dar as dicas de você começar a montar. Esse vídeo, como eu falei lá no artigo, ele foi mais para atender os alunos do curso Eletrônica Básica. Né? Mas eu achei que era um assunto tão interessante, e como isso vai entrar como aula bônus, quer dizer, eu achei interessante que poderia ser divulgado no YouTube para qualquer técnico de plantão, robista, etc. E também para eu botar o artigo lá no meu blog e tal, para complementar. Agora eu vou parar aqui para a gente poder fazer a ligação com o transformador e fazer algumas medições. Então vamos lá, vou mostrar aqui a montagem. O transformador está ali separado, não sei se vai dar para ver, está numa caixa ali, e eu estou usando um variac, eu já falei sobre isso num artigo da Antena, porque esse transformador dá uma tensão mais alta, então eu estou usando o variac para poder ajustar para uma tensão mais baixa, porque os meus eletrolíticos são para 35 volts, então eu não posso ultrapassar esse valor. Vou ver aqui a tensão que o transformador está mostrando, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui no voltímetro, aqui, vou botar o voltímetro aqui de frente para a câmera. Está lá 20,45. 20,40, aproximadamente 20 volts, eu fiz um ajuste ali. Agora vamos ver a tensão DC nos capacitores de fio. Vou mudar aqui, deixa eu fazer aqui uma mudança aqui com cuidado. Eu posso, a tensão DC, ela entra direto no regulador, né? Deixa eu me lembrar aqui qual é o pino. Eu vou ver aqui o pino 2 do LM317, não, do LM337, é a entrada. Então eu estou aqui com o 337 aqui, ó, do lado, deixa eu um pouquinho mais para cá. Então eu vou medir direto, aqui em cima, passar para a escala DC, já passei? Já. Deixa eu ver aqui. Tá. Olha lá, 27,4 aproximadamente, menos, né? Porque eu estou medindo no regulador, na entrada do regulador negativo. Para medir na entrada do regulador positivo, eu vou ter que virar essa placa aqui. Vamos ver se eu consigo fazer aqui sem ter muito cuidado aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Tá aqui, ó. 27,45 menos 27,42, né? Dos eletrolíticos, é isso que está indo para os reguladores. Eu posso até aumentar um pouquinho mais essa tensão, como eu estou trabalhando com o variac, eu vou aumentar um pouquinho mais essa tensão, vou chegar em 30 volts. Não, 27 está bom, o capacitor é de 35, 27 está bom. Agora, eu vou mostrar o ajuste da tensão nos trimpotes. Primeiro eu vou colocar aqui o voltímetro, deixa eu ver aqui, vou prender aqui para ficar mais fácil. Encaixou aqui, encaixou, acho que encaixou. Tá. Estou na fonte negativa, tá? Estou na fonte negativa com LM337 aqui. Tá aqui, ó. Menos, um reflexo aqui, mas acho que está dando para ver. Menos 15. Então eu vou lá, vou mexer aqui no trimpote, ó. Fui até 1,25, né? Que é o mínimo que o regulador dá. E vou até o máximo aqui,
e deu 25,8. 26, né? Menos 26. Tem aquela queda de tensão da entrada para a saída no regulador. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a fonte DC. Com a fonte DC eu tenho até aqui, deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui. Não quero que saia aqui, não. Vou ver se dá para colocar aqui a câmera. Ajustar. Arranjei aqui um braço agora aqui, estou conseguindo ficar um pouco mais autônomo aqui na minha gravação. Acho que está dando para ver aí, né? 18. Vou ajustar aqui, ó. Estou na fonte positiva. Fui para 1,25, que é o mínimo. E fui para 26, qualquer coisa que é o máximo. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajustar essa fonte para 15 volts. 15 volts. 14,95. Ajustada para 15 volts. E vou botar uma carga de... Cadê a carga aqui? Cadê a carga? Sumiu. Uma carga de 15 ohms. 15 volts com 15 ohms vai dar 1 ampere de corrente. Então eu vou dar uma pausada aqui para fazer essa ligação aqui. Acho que estou gravando aqui de novo. Estou. Então eu estou lá com quase 1 ampere aqui, ó. 0,962. Estou com quase 15 volts aqui aplicado no instrumento. Eu vou aumentar. Deixa eu ver como é que está o regulador. Está morninho. Agora eu vou aumentar a tensão para chegar a 1,5 ampere. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a câmera para que você possa ver a corrente subindo ali. Vou mexer aqui, vou aumentar a tensão aqui. Vou mexer aqui, ó. Vou tentar chegar perto de 1,5. (1,2). Não vou exagerar muito. Já começou a esquentar legal. Vou até mais um pouquinho. Vou chegar lá perto do 1,5. Se eu consigo chegar em 1,5. Não consigo chegar em 1,5. Consigo chegar em 1,2. Tá? A máxima tensão que eu consegui foi 1,2. Agora eu vou tirar a carga. Eu estou com 18,35, 18 volts, né? Num resistor de 15. Vou tirar a carga. E minha a tensão está 18. A capacidade do resistor que foi para 25. Tem uma queda aí considerável quando eu chego perto de 1,5 ampere. E aí o dissipador esquentou legal. Pode ser o regulador, porque esse regulador aqui não é o original que veio, porque eu acabei misturando aqui com outros componentes meus, fiz uma atrapalhada e estou usando um outro regulador aqui que aparentemente está bom. Então, é importante que você faça as medidas. Agora eu vou tentar ver se eu consigo ligar o osciloscópio aqui, porque eu quero ver o seguinte, eu quero ver o ripple. O que vai acontecer com o ripple dessa fonte? Isso também é uma coisa importante. Eu vou botar aqui o osciloscópio. Já vou mostrar. Está sem carga. Está sem carga, deixa eu ver. Carga. Onde que eu vou ligar isso aqui? Deixa eu ver como é que eu estou de tensão aqui. Com 25 volts.
Diminuir um pouco essa tensão aqui. 20 volts. Vamos ver aqui, botar aqui. Já vou mostrar o osciloscópio. Vou rodar aqui. Tá, agora eu vou botar a carga. Tá. Acho que é isso. Tá. Olha lá o que aconteceu com o osciloscópio. Apareceu um ripple. Não está dando para ver aqui, mas é um ripple pequeno. 600 miliwatts aproximadamente. Tá bom, tá bom. Tá puxando 1,2, tá razoável. Tá? Importante fazer esses ajustes. O dissipador não está esquentando muito. Vou desligar isso aqui antes que eu cometa algum eletronicídio aqui. Então você vê que é uma fonte que dá para você fazer alguns experimentos básicos na sua bancada de... não é uma fonte para um técnico que vai... Vou mexer aqui na câmera, estou mexendo, deixa eu ver se eu consigo. Vou pausar isso aqui antes que isso caia. Peraí. Não é uma fonte para um técnico de televisão e tal, mas para consertar um amplificador de potência de 500 watts, mas é uma fonte importante. É uma fonte importante ligar isso aqui. Que você tem na bancada para alguns experimentos, diversos experimentos. Tá? É isso que eu tento mostrar no meu curso de eletrônica básica. Né? Conceitos. E através da fonte você pode fazer os seus experimentos. Ah, mas eu podia comprar uma fonte pronta, professor, eu compro pronta e tal, lá no mercado chinês. Bom, eu não compro coisa cara no mercado chinês, lá no AliExpress. Passou de 100 reais, 100 e pouquinho, eu não compro. É furada. Tá? É furada, vai por mim. Mesmo que o cara diga que é da marca X, não dá para confiar. Essas coisas você compra aqui no Brasil, paga direitinho. Vai ser o que é fabricado na China, mas tem uma supervisão aqui, porque o cara tem que te dar uma garantia, tem nota fiscal, tem todo um outro procedimento. Tá? Não compro nada de mais de 100 e pouquinhos reais no mercado chinês. Esse instrumento aqui, por exemplo, vou soltar ele aqui. Eu já fiz um artigo sobre ele. Um amigo meu comprou, o negócio parou de funcionar, não teve jeito de resolver de jeito nenhum, porque o caos. Aí eu comprei um. Tem N fornecedores. Esse aqui diz que é o fornecedor original. Eu tenho minhas dúvidas que seja o original mesmo. Eu estou até para fazer um trabalho sobre ele. Tá? De vez em quando o display, você mexe aqui, o display não acende. O pessoal anda falando aí, bom e barato. Não, barato sim, bom, aí já é forçar muito a barra. O bom é o Fluke, né? O Incel é bom, o Minipo é bom, das marcas nacionais que eu conheço. Tem um tal de Instruterm que eu não conheço, nunca trabalhei com ele. Enfim. Arrematando aqui, não deixe de ler o artigo se você quer realmente aprender eletrônica. Agora, se você quer só ser um montador de Lego, aí compra o kit, monta de qualquer jeito, funcionou, não funcionou, deixa para lá, não sei porquê. O artigo vai te dar base para você resolver o problema quando ele surgir. Eu tinha alguma coisa que eu tinha lembrado de falar sobre isso, que não tá, fugiu aqui agora. Uma questão que eu vou explorar no futuro. Professor, vai ter voltímetro na fonte, amperímetro? Essa é uma questão que tem que ser resolvida. Esses displays, deixa eu tentar aqui pegar, esses displays que eu adoro, eles são fabricados apenas para medir tensão DC e corrente, tensão positiva e corrente positiva. Para
tensão negativa, que é o caso dessa fonte, tem que fazer umas manobras complicadas. Eu estou estudando como é que a gente pode fazer isso da maneira mais fácil possível. Talvez a melhor opção nesse caso seja usar, talvez, instrumentos analógicos, tá? Para fazer uma coisa mais fácil. Não encontrei no mercado, AliExpress e outros mercados que eu procurei por aí, uma opção para fonte simétrica. Não encontrei. Só tem para fonte DC positiva. Ah, mas eu posso usar na fonte DC negativa? Pode, tem que fazer uma manobra. Usar os dois instrumentos ao mesmo tempo é complicado, porque o negativo é comum, então é confuso. Eu estou pensando como é que eu posso fazer isso. Por enquanto, né, você usa o voltímetro externo para medir. Eu já pensei até numa ideia meio louca, né, de usar uns instrumentos desses bem vagabundos, como esse aqui, deixa eu ver se está aqui a mão. Esse aqui, ó. Você compra aí no Mercado Livre, no mercado chinês aí por R$10, vagabundo aberto, e instalar. Eu já vi uma fonte profissional aí, pessoal de Autorama, que o cara botou um instrumento desse lá dentro. Mas naquela época não tinha os instrumentos de display. A fonte queimou, o dono trouxe para consertar e eu tirei esse negócio todo, botei um display desse mais moderno. Pensando numa coisa desse tipo, mas ainda estou elaborando. Se alguém tiver alguma ideia, fica aberto aos comentários aí. Enfim, espero que gostem. E agora, encerrando. Como eu disse lá no início, eu não monetizo o site com propaganda cretina lá. Eu chamo de cretina porque a maioria é propaganda enganosa. Lá que o YouTube coloca, né? Então você assistiu o vídeo todo sem propaganda. Se você puder ajudar na manutenção das minhas pesquisas, comprar novos componentes, novos instrumentos e tal, aceito uma doação. Está lá o link para doação pelo UOL, link para doação pelo PayPal. E se quiser fazer doação pelo Pix, aí entra em contato com o meu e-mail, que eu mando a chave Pix separada, porque o negócio de chave Pix está meio complicado agora. Tá? Então, aguardo o comentário. Gostou, dá o like. Não gostou, dá o dislike e diz por que não gostou. É importante dizer por que não gostou, para a gente tentar corrigir aí as falhas. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.